Pode começar. Bom, então, eu sou a Amanda, eu estou no grupo de espiritualidade dos animais desde o princípio do João, né? Desde a primeira turma de 2014. 2014. Para, filha. Aí sai uma e vem a outra, ó. Aqui, ó. Trabalhar em casa é isso, ó. Sai uma, veio a outra. E aí, bom, eu sou bióloga, eu trabalho com meio ambiente, eu trabalho com conservação de fauna, de flora, e essa é uma das palestras que eu vou dar, que eu normalmente dou em vários centros, que eu sou convidada a dar essa palestra. Eu tenho outras palestras, a outra era que eu ia dar, que era personalidade dos animais, que ela é importante principalmente no começo do curso, porque ela traz uma visão geral de como a história, né, tratou os animais, os grandes pensadores, mas deu um problema aqui, enfim, eu cheguei atrasada e tudo não funciona. A energia aqui foi sei lá para onde minha energia foi agora. E essas crianças, enfim. Então, hoje saiu um pouco fora do meu prumo, graças a Deus o João tinha essa palestra. Essa palestra eu dou de cor salteada, assim, porque é uma coisa que eu trabalho, que eu convivo e que eu amo muito. E eu sou espírita desde do nascimento. Sou de família espírita, trabalho sendo espírita, trabalho junto no CEF, né, de domingo, na assistência espiritual aos animais. E, bom, e é isso. Eu não vou demorar muito, porque eu atrasei muito vocês, então eu peço desculpa. Vamos já começar a palestra, a aula, né? E assim, vamos conversando, tá? O pessoal que quiser anotar, quiser mandar perguntas para depois, se quiser no final me perguntar, eu estou aberta a gente discutir sobre o assunto, tá bom? Esse tema, eu falo um pouquinho sobre qual que é a visão do espiritismo dentro do meio ambiente, né, na ecologia, a respeito da proteção ambiental. Então, pode passar, João. Isso. Bom, então a gente tem na nossa literatura, né, na literatura espírita, alguns trechos, né, principalmente de Chico, né, onde Emmanuel fala sobre o desenvolvimento da Terra, né? A Terra, ela foi elaborada, né, desde o princípio já sob responsabilidade de Jesus. E Jesus ele selecionou vários espíritos da mais elevada categoria para poder criar a Terra. Então, a gente teve engenheiros, biólogos, químicos, todos eles envolvidos na criação do nosso planeta. Né? Então, aqui a gente tem trechos, né, dos livros de Chico que falam sobre a criação da Terra. Né? Ele fala que o amor de Jesus foi o verbo da criação do nosso planeta. Então, quando a gente tem isso em mente, a gente tem que entender que todos os seres aqui viventes, tudo que existe no nosso planeta foi criado através do amor de Jesus. Então, não tem como a gente pensar só no amor de Jesus para os homens, mas sim para todo o nosso planeta. Tanto o meio físico, como as rochas, a água, o ar, quanto os seres vivos, como as plantas, os animais, os fungos, as bactérias, tudo. Tudo é criação divina. Pode passar, João. Esse aqui é o outro livro, né, de que Emmanuel fala que ele descreve, né, o processo de criação. Ele diz que não foi aleatório, né, que é o trabalho de um resultado muito elaborado, né, por espíritos engenheiros e biólogos e químicos siderais, né, e que esses espíritos eles estão num dos mais altos graus, né, eles são discípulos de Jesus e eles estavam juntos na nossa criação. A gente sabe o princípio básico do cristianismo, né, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí a gente sempre buscar auxiliar nossos irmãos através da caridade. Esse é o cristianismo, né? E o espiritismo é onde a Terra é morada temporária entre os infinitos mundos, né? Que a gente está no planeta por merecimento próprio e a gente tem que evoluir. Então, se a gente está num planeta onde existe guerras, como a gente vê, onde existe sofrimento, fome, merecemos estar aqui. E a gente tem que evoluir.
com base naquilo que Jesus nos ensinou, nos amando, amando ao próximo e fazendo sempre a caridade. Então, com base nisso tudo, né, o que a gente pode trazer para a questão ecológica, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Jesus disse ao próximo e não ao outro humano. Então, é tudo que convive com nós, né? Dentro da nossa terra. E, com base no Espiritismo, é que nossa vida é temporária aqui. Então, a gente divide esse planeta com outros seres, com nossos irmãos, e nós temos a responsabilidade de mantê-los para que outros espíritos também possam habitá-los. Então, a nossa responsabilidade, ela envolve toda essa base do cristianismo, do espiritismo dentro da ecologia. Então, com base nisso, o que a gente pode pensar, né? Como que as nossas atividades, elas podem impactar as nossas casas, né? Impactam nossas casas. Então, o que a gente faz que pode impactar tanto o nosso planeta como a cidade onde que moramos, nossa própria casa mesmo, o que isso influencia? O que a gente faz com nossos recursos naturais, né? O que são esses recursos naturais e como que a gente usa eles? Por que a gente tem que se preocupar com o tema? E qual é o nosso papel frente a isso, né? Como que a gente enfrenta essa nossa vida aqui, essa nossa missão, esse nosso caminho, estamos hoje, aqui, agora, né? Como que isso a gente tem que enfrentar em relação ao nosso planeta e por que é tão importante conservar? Pode passar. Então, qual que é o objetivo da Terra, né? O objetivo da Terra ela é fornecer um local para a gente evoluir, para a gente poder encarnar, mas não só os humanos, né? A gente tem que pensar lá no princípio inteligente. Então, a gente tem alguma literatura, né, que fala sobre o princípio inteligente, que fala sobre a origem da vida lá nos minerais. Então, assim, tudo que está na Terra ele tem uma função, ele tem um propósito, seja físico para cá, né? Porque nada existe sozinho, como existe uma função espiritual. Então, se aquela pedra e se aquela rocha foi criada naquele ambiente, é porque aquilo é necessário para o desenvolvimento de algum princípio inteligente ou um pré-princípio inteligente que um dia, milhões, milhares de anos, vai se tornar um ser humano. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, a Terra é subsídio para a evolução de todos que estão aqui. E na Terra, a gente depende de uma faixa muito estreita de condições de vida. Então, a gente tem... a nossa orgânica ela é muito sutil, ela tem condições biológicas, geológicas, físico-químicas, que por um limiar muito pequeno, que fazem com que essa vida que possa existir da maneira que a gente conhece, né? E a gente parte do princípio que toda a vida concorre para a harmonia universal. Sem a vida orgânica dos seres vivos, o ser humano não existia. Então, nessa faixa estreita de condições favoráveis para a vida, onde você tem vários fatores interligados, a gente tem uma harmonia. Eles formam uma harmonia e que isso possibilita, como uma música, como um concerto. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu instrumento musical que faz aquilo funcionar de uma maneira harmônica e todos possam viver. Pode passar, Angela. Bom, então, se a gente tira algum desses instrumentos, se a gente desalinha isso, a gente impede de que hajam condições de desenvolvimento e aprimoramento moral, espiritual no nosso planeta, que é o objetivo. Bom, então, assim, tudo isso que a gente falou sobre as interações, a gente tem os estudos, né, científicos que trouxeram essas informações para nós. Então, tudo aquilo que Emmanuel fala, a gente tem essa comprovação científica, né? A gente tem uma comprovação de 1869, né? Que Rockwell define o estudo da interação de influências, observando que nenhum organismo pode existir por si só. E aí a gente tem Lipton, em 2007, que ele fala que a própria célula é um princípio da vida. Então, as células que nós somos formados e todos os seres vivos da Terra contemplam pequenos princípios inteligentes, princípios de vida. Então, só para a gente ter uma ideia do tanto que é importante a gente trazer essa manutenção, não só para o nosso espírito,
Mas se a gente for pensar num contexto global, até o nosso corpo é morada de outras vidas. Então, é isso que Emmanuel trouxe e que agora a gente tem essa comprovação científica. Não pode passar, João. E essa interação a gente chama de ecossistema. Então, um ecossistema ele é formado por organismos vivos, né, que são os animais, as plantas, micro-organismos como fungo, bactérias. A gente tem os abióticos, que são os físico-químicos, né, o mar, a água, né, o ar, os minerais. E aí o que acontece? Existem interações energéticas entre eles, né? E isso a gente sabe no meio científico. E aí, quando a gente traz para dentro da nossa doutrina, a gente pode acrescentar os componentes espirituais, que eles estão interligados com essas energias e com essa fonte energética de relação entre todos esses componentes do ecossistema. Pode passar, João. Aí no Livro dos Espíritos, alguns pontos que eu vou falar aqui do que traz sobre as questões, né, ligadas ao meio ambiente. Né? Esse daqui também é tema de uma outra aula que eu falo um pouquinho sobre os elementais, né? E aqui o Kardec ele pergunta se os espíritos exercem ação nos fenômenos da natureza, se eles operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio, ou por efeito instintivo ou irrefletivo. Por que eu trouxe essa questão para a gente? Não é para falar dos elementais, que não é o tema dessa palestra, mas é para dizer que o Espírito da Verdade disse para Kardec, nessa questão, que tudo que acontece na natureza tem algum ser agindo. Então, além de nós que estamos encarnados, além daquele princípio bem comecinho da vida, ou que aquele que ainda vai no futuro gerar a vida, vai criar uma vida, existem outros seres que estão atuando sobre eles. Então, se a gente tem uma tempestade, a gente tem seres elementais, a gente tem seres em altos escalões. Então, tudo é coordenado da natureza pelo plano espiritual, tanto encarnados quanto no meio desencarnado. Pode passar. Então, para concluir tudo isso, né, todas as interações que ocorrem dentro de um ecossistema, elas têm agentes espirituais atuando, sejam eles estágios iniciais ou superiores da evolução. Então, nada é desamparado, né? Tudo a gente tem o amparo espiritual. Pode passar. Aí a gente tem a Raquel Mendes, né, que ela fala nesse livro que é muito interessante, né, que eu indico também a leitura, além desses outros que eu vou falar. Ele fala sobre a harmonia universal, que é aquilo que a gente conversou, sobre a faixa, né, limiar que a gente tem ali, aquele limite, né, bem estreito que é possível criar a vida. Ela fala que quando a gente interrompe isso, né, a gente interrompe o processo evolutivo do princípio inteligente. Então, a gente está indo contra as inteligências superiores, né? Então, a gente está interrompendo o desenvolvimento daquele que está encarnado, daquele que está na Terra, a gente está interrompendo as ações dos espíritos do plano espiritual e interrompendo o objetivo da Terra, que é o desenvolvimento e aprimoramento. Pode passar. Bom, a nossa Terra, o nosso planeta, ele tem 4,5 bilhões de anos. E a formação dos oceanos ela foi fundamental para o surgimento do nosso planeta, né? Porque a gente já sabe que a vida veio dos seres aquáticos. Isso há mais ou menos 3 bilhões de anos atrás, né? O período ele deu há 65 milhões de anos a gente tem a extinção dos dinossauros, né? E 4 milhões os primeiros ancestrais humanos, aqueles hominídeos lá para trás. Bom, o primeiro Homo sapiens surgiu há mais ou menos 300 mil anos, e o primeiro fóssil do Homo sapiens, como a gente conhece, que é o Neandertal, ele é de 70 a 40 mil anos atrás. Então, se a gente for pensar na idade biológica, geológica da Terra, a gente está muito novo, né? A gente está há pouco tempo aqui. Pode passar. Bom, essa daqui é só para a gente ter uma ideia de quanto tempo a gente está aqui. Se a gente contasse a Terra, né? O tempo de vida da Terra com o tempo dos homens, na forma que conhecemos hoje, a gente está aqui a 3 segundos apenas ao longo de 24 horas. Então, é pouquíssimo tempo
para a gente estar fazendo o estrago que a gente está. Pode passar. A gente sabe, né, que o planeta ele passou por várias alterações, né? A gente teve eras geológicas, né? A gente teve eras glaciais, a gente teve as alterações das placas tectônicas, enfim, vários motivos que vieram e trouxeram a extinção de espécies, tanto vegetal quanto as espécies animais. Então, assim, a gente sabe que a forma de vida, como a gente conhece, a alteração dela é inevitável. Isso faz parte, a gente sabe disso. O planeta, o universo, ele é um constante movimento, porque ele é uma constante evolução, né? A gente sabe que os espíritos nunca são parados de criar, então ele está numa constante criação. Então, a gente sabe que o Sol vai expandir, então nosso sistema solar, em um momento, vai deixar de existir, mas não é por isso que a gente não deve se preocupar, né, com as ações que a gente tem no nosso planeta. Pode passar. Então, aí, o que a gente tem, né, no nosso planeta que a gente está causando essas alterações, né, e que podem causar mudanças drásticas? A gente tem os recursos naturais, que eles são materiais, né, que eles existem de uma maneira finita no nosso ambiente. Então, eles são naturalmente encontrados aqui, mas que eles não são inesgotáveis. Isso a gente tem petróleo, né, gás natural, a água potável, a gente tem carvão e alimentos, porque os alimentos dependem de solo fértil. Então, isso também é esgotável, dependendo da maneira com que a gente trata. Alguns cientistas já publicaram que a gente está rumo a uma extinção em massa, né? Que 75% das espécies do planeta vão deixar de existir. Então, assim, isso já está acontecendo, né? A gente já tem algumas espécies que foram extintas, mas principalmente pelas ações humanas até agora. Agora, as espécies estão sendo extintas pelas ações do ambiente em relação ao que a gente faz, como, por exemplo, barreira de corais na Austrália. Ela é uma barreira de corais que está reduzindo em função do aumento da temperatura dos oceanos, que já está acontecendo, a gente já sabe disso. Pode passar. Então, aqui, né, essa aqui é a última. Ano passado, no começo desse ano, saiu a nova portaria, eu preciso atualizar. Tem muito mais espécies do que foi apresentado em 2014. Então, a gente chegou a mais de 1.000 já espécies ameaçadas, incluindo animais e vegetais. Então, tem muitas plantas ameaçadas também. Esse é um número absurdo que a gente tem de espécies ameaçadas no nosso país, só falando da fauna. Pode passar. Aqui são alguns animais que já foram extintos. Esses animais foram extintos aqui no Brasil. A ararinha azul, ela não foi, ela retornou esse ano, né? Ela retornou à natureza, então ela conseguiu fazer uma reprodução em cativeiro e foram soltas novamente, mas o restante não existem mais na natureza. Então, são animais que foram extintos pela caça, pela redução de hábitat, e que a gente não vai encontrar. Pode passar. A gente tem 12 espécies, elas estão extintas atualmente, né, na natureza. Pode passar. No mundo, a gente tem 745 espécies que não podem mais ser vistas, elas foram extintas, né? Então, tanto de animais quanto de vegetais, a gente não encontra mais essas espécies. Pode passar. E tudo isso em função da ação humana. Aqui são um dos exemplos das espécies que já foram extintas, o dodô pela caça, né? O rinoceronte pelo chifre, a gente tem o tigre de Java, que também foi caçado até a extinção, a gente tem o moa gigante, que parecia um avestruz, que também foi extinto. Pode passar, João. A gente tem o manati, né? Que é a vaca marinha também, pela caça. Pode passar que tem vários. Isso. A pomba migratória, gente, ela era a ave mais abundante nos Estados Unidos e ela tinha cerca de 5 bilhões de animais e ela foi caçada até a morte, né? 5 bilhões. E o rinoceronte negro africano, que foi o último agora, que acabou, que foi extinto pela caça também. Pode passar. Esse aqui é um vídeo, eu não sei se vai passar, João. Será que ele passa? Bom.
dreamed a dream in times gone by. If worth living, I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. Then dreams were made and used and wasted. but the tigers come at night. With their voices soft as thunder, as they tear you apart, As they turn your dream to shame. and still I dream he'll come to me, that we will live the years together. But there are dreams that cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell I live in. So different now from what it seemed. Now life has killed the dream. I dream. Esse vídeo é super triste, né? Mas é uma realidade, né? Ele é um vídeo que foi feito por um brasileiro. Bom, a Terra até hoje ela perdeu, na verdade, ela perdeu 60% dos animais, né, selvagens em 44 anos. Então, quando a gente fala em proteger a Terra, a gente não fala só em proteger as baleias, os animais que são fofinhos, né? A gente tem que prever a questão da sustentabilidade, que é fornecer um futuro saudável para os homens e um planeta estabilizado para as próximas gerações. Quem são as próximas gerações? Somos nós. Dentro do Espiritismo, a gente sabe que voltaremos a viver no nosso planeta, ou acho que todos viverão, provavelmente eu voltarei aqui, gostaria de ir para outro, mas não sei não se eu estou tanto assim, mas ficaremos aqui, então a gente tem que proteger para nós mesmos. Pode passar. Aqui são algumas das situações que a gente tem, né? A gente tem a questão dos alimentos, né? Porque os alimentos, eles são recursos escassos, né? E o aquecimento, a alteração de temperatura, o aumento dessa temperatura, tanto... A gente fala em aumento, né? Mas a gente tem que entender que são alterações climáticas. Então, assim, alguns locais que não estão acostumados com frio terão frio, outros com muita chuva. Então, são esse tipo de alteração. Mas, no geral, a gente está aumentando graus de temperatura no planeta e muitos alimentos não vão sobreviver. Pode mudar. A gente tem o desmatamento. O desmatamento, ele desmata. A gente tem problemas em todos os nossos biomas. A gente tem 5 biomas. E esses biomas, eles estão sendo devastados e destruídos, principalmente pela monocultura, que que a gente fala de soja, milho, sorgo, que é para ração animal. O que não está sendo destruído para pasto, a gente está sendo destruído para ração animal, que é para esse animal, que é a produção extensiva de gado, que é o principal do nosso país. Pode passar. Então, a gente tem aqui os problemas em cada bioma, né? Então, a gente tem a agricultura,
a lenha na Caatinga, o pasto na Amazônia, né? A Mata Atlântica ela está diretamente ligada à especulação imobiliária, então as nossas matas e vegetações assim, estão sendo acabadas por condomínios, né? Então isso está acontecendo bastante. E aqui, quando eu falo em agricultura, não é essa agricultura que a gente conhece, que bota comida na mesa, né? Não é essa agricultura de pequena escala, é a agricultura de larga escala, que é fornecer ração, principalmente ração animal. Pode passar. Essa daqui é uma imagem, né, da devastação que aconteceu no Pantanal, e onde os animais foram queimados, né, para extensão, né? Então foi para ampliação de pasto. Isso já foi provado, já se sabe quem foi que fez aquele incêndio no Pantanal em 2020. Esse ano passado se repetiu e esse ano também se repetiu. E não daquelas extensões, né? Mas está sempre repetindo todo ano para aumentar a área de pasto. Pode passar. A gente tem a redução de terras férteis, então quando a gente tem desmatamento, a gente reduz, né? A gente perde água, a gente perde terra, então a gente não consegue produzir alimento. Pode passar. A gente tem o petróleo ele é finito, né? Graças a Deus, eu acho que ele vai acabar, que acabe logo, para a gente conseguir descobrir novas fontes de uso, porque o petróleo, ele tem todo um processo desde a sua coleta, né, de petróleo, que você pode ter os vazamentos, então você compromete toda a biota, principalmente aquática, quanto depois, né? A gente tem um problema com lixo, então o petróleo, ele origina muitos derivados que a gente usa no nosso dia a dia e que não tem um descarte correto. Pode passar. O carvão, ele é terrível, é um combustível fóssil que no nosso país ele não é muito utilizado, mas em outros é. Então a gente está, além da questão ambiental, ele está diretamente ligado a trabalho infantil, principalmente trabalho escravo infantil. Pode passar. E a água, né? Então, sem vegetação, sem terras férteis, a gente não tem água. E a gente não tem água potável, então a gente tem um problema muito sério, né? Não só a questão de água para beber, mas água de irrigação, porque ela não pode estar contaminada, a gente tem a nossa água para a vida, né? Então, não é só a questão de beber, é toda a água para a gente conseguir manter a vida da forma que a gente tem, porque tudo que a gente produz, a gente precisa de água. Então, qualquer coisa que a gente vá comprar, na sua elaboração, na sua execução, precisa de água. Então, a água é um bem que está intrinsecamente ligado a todas as nossas atividades. Pode passar. E aí a gente tem a questão do descarte incorreto, né? A gente tem um problema muito sério com o descarte incorreto de lixo. As pessoas... esses dias eu estava ouvindo no rádio, e essa é uma questão que eu falo há muitos anos, mas as pessoas não conseguem ainda entender a importância do seu lixo, por exemplo, para a contaminação do rio ou do mar. Gente, todos os rios desaguam no mar. Então, assim, o que você contaminou, você deixou cair na sua rua, ele vai cair dentro do sistema de esgoto da cidade. Aí, esse sistema de esgoto de água pluvial, ele raramente é tratado. Então, assim, o esgoto das nossas casas, ele é tratado. Em alguns locais, outros não. Na verdade, eu estava ouvindo também 50% do esgoto no Brasil não é tratado. Então, é descartado diretamente nos cursos d'água, nos rios, em fossas, em lagoas. É uma coisa assim, nossa, não dá nem para acreditar, né? Mas 50% não é tratado. E aí, o que a gente faz isso em relação ao lixo? Se a gente joga, por exemplo, se cai, se você não só, eu não jogo, mas eu também não pego. Então, esse saquinho, esse lixo que você deixou de pegar, ele vai cair nas vias pluviais, e aí ele vai direto, né, para ser descartado no próximo curso d'água. Então, isso está intrinsecamente relacionado. Por quê? Porque tudo no nosso planeta está relacionado, porque a gente vive num ecossistema. Então, o que faz um aqui, o outro ali vai perceber. E é isso que acontece. E aí, quando a gente pensa
Na questão de descarte incorreto, a gente sempre pensa em periferia, né? A gente sempre pensa nisso. Ah, porque a gente tem vários exemplos, né? De na periferia, descarte de sofás, de eletrodomésticos. A gente lembra desses mares contaminados, principalmente em países como a Índia. Mas, olha, a noite de Réveillon em Copacabana, né? Então, o lixo não tem a ver com a questão social, mas sim essa consciência de que todos vivemos juntos num planeta para nossa evolução. Não pode passar. E os animais marinhos, né? Olha, eles sofrendo com o lixo. Pode passar. Esse daqui são 2 casos, né? Um golfinho que morreu em Ubatuba porque estava preso numa tira de sandália de Havaianas. Então, estourou a Havaianas de alguém, essa pessoa não tirou, a fita ficou na praia e tampou e o golfinho... não, esse foi no dente dele, né? Foi. E provavelmente prendeu no dente dele e aí ele não conseguiu comer e morreu. Esse aqui é um exemplo, né, de um lobo também que ficou com a cabeça presa e que ele quase morreu até ser encontrado e alguém ter conseguido tirar. Pode passar. Então, aí a gente tem o que está acontecendo no nosso planeta, né? Esse relatório do IPCC é um relatório de uma comissão científica sobre essas análises. Então, assim, a gente já está sofrendo as questões das alterações climáticas, já estamos sofrendo com o aumento da temperatura. Então, assim, o aumento do nível do mar já houve, já está sendo constatado. O derretimento das geleiras também já são constatados, então a gente está perdendo gelo tanto na Antártica quanto no Polo Norte, né, na Groenlândia. Então, a gente já está passando por isso. Pode passar, João. Lá, aqui ele fala que é o ponto mais alto da Groenlândia teve chuva. Então, nunca teve chuva por conta da baixa temperatura, mas a temperatura aumentou e lá choveu. Então, e a chuva significa mais derretimento do gelo, né? Pode passar. E aí, quando a gente fala nisso, né? Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. Volta um pouquinho, João. Isso. E aí, não é nenhuma novidade, mas assim, todo mundo sabe, mas ninguém pensa nas suas mudanças e no que suas atitudes, né, tem a ver com isso. Então, quais são os principais motivos que nos levam como humanidade a não fazer nenhuma alteração neste momento? Que é aquele não olhe para cima. Acho que todo mundo assistiu no Netflix, né? E aí, o que isso pode estar relacionado com a nossa sociedade, né? Que a gente prioriza problema imediato. Então, assim, o aquecimento global, a gente fala em alteração de 2, 3 graus, quando isso está contínuo, a gente vai ver isso daqui 10 anos, 20 anos. Então, isso não é o agora. E o agora não é importante, porque eu não estou sofrendo com isso. A desconexão na natureza. E isso está muito interligado aos grandes centros urbanos. Então, as pessoas vivem nos grandes centros, as pessoas não saem, as pessoas, quando viajam para outros centros, quando vão para a praia, não vão para praias conectadas à natureza, vão para praias onde tem calçadão, onde tem prédios. Então, a desconexão com a natureza do ser humano que vive dentro das grandes cidades é uma das causas. Porque quando você vai até a natureza, você consegue observar um local com lixo, você consegue observar aquela vegetação que não é mais a mesma, uma sujeira na água, enfim. Então, e mesmo se sensibilizar com aquilo, com aquele passarinho que está cantando, com aquele animal que precisa do alimento. Então, quando a gente não está na natureza, apesar da gente depender dela, a gente não consegue ver a necessidade que temos. E a população não tem conhecimento. Então, informação não é conhecimento. Informação todos têm. Todos têm pela televisão, pelo celular, mas isso não é conhecimento. Você passar uma reportagem sem abrir e ler não é ter conhecimento, é apenas ter informação. Então, por isso que é importante a gente conhecer, a gente saber, né? Não adianta dizer que não sabe nos dias de hoje, porque acesso à informação todos têm. E também a gente não sofre diretamente as consequências, ainda. Então, a gente tem populações, por exemplo, na Polinésia, em algumas ilhas do Pacífico, que a população já está sendo retirada dessas ilhas.
porque eles vão sumir. Essa ilha já está sendo ocupada pelo mar, então são ambientes que as pessoas estão tendo que deixar suas casas. E alguns outros ambientes no Brasil, não sei se vocês conhecem a Ilha Comprida também está sofrendo com isso, com o aumento do mar, que a gente tem lá perto de Canané. E é trabalhoso. Então, a gente pensar no futuro, a gente não vê, é trabalhoso. Você reciclar o seu lixo é trabalhoso, porque a gente simplesmente joga tudo junto e manda embora para o lixeiro. Mas será que aquilo tudo está indo para o lixo mesmo? Né? A gente vê que muita coisa cai na rua, né? Eles acabam não retirando tudo pela rapidez, e assim, os aterros estão atolados. Eu trabalho com o meio ambiente, trabalho em aterros também, um dos nossos processos é ver a biodiversidade em aterro, e a gente tem que fazer medidas, por exemplo, para controlar a fauna sinantrópica, porque são animais que estão se beneficiando dos aterros e tendo infestações, porque não cabe mais lixo. 70% do que vai para os aterros poderia ser reciclado. Então, a gente precisa mudar os hábitos, né? São coisas simples que podem fazer a diferença. Pode mudar, João. Acho que é outro vídeo, né? Bom, e aí, o que essas alterações trazem também, né, para nós? A gente tem o ebola,
a gente tem a AIDS, a gente tem a malária. Pode passar, João. A gente tem o Covid-19, o coronavírus, né, que foi uma epidemia que veio em função da destruição do ambiente, tanto no nível de acabar com florestas, quanto na captura de animais, né, que seja para se alimentar, que seja para pet, que seja para trazer eles próximo, né? Esses mal cuidado que a gente tem com os animais, né? Então, isso trouxe. A gente tem agora a varíola, que não é transmitida por macacos. Essa varíola chama varíola dos macacos, porque ela foi descoberta nos macacos, que eles possuem esse vírus também, mas ele não transmite, ele não é culpado, pelo amor de Deus. A gente teve um problema anos atrás em relação à febre amarela, com pessoas matando macacos, e estamos passando por isso novamente. Então, eles são vítimas, assim como nós, dessa nova variante da varíola. Pode passar, João. E aí, será que a gente precisa repensar os nossos hábitos, né? Isso aqui pode ser uma imagem comum, né? A gente frequenta feiras, a gente frequenta açougues, né? Então, isso é um reflexo do que tudo que está acontecendo, né? Então, a causa disso, né? Em relação ao consumo dos animais. Pode passar. Aí, o Kardec ele pergunta para os espíritos, né, por que Deus não pode empregar para melhorar a humanidade, né, alguns meios que não sejam flagelos destruidores, como que a gente acabou de passar na pandemia, com não sei quantas milhões de pessoas morrendo. E os espíritos respondem que Deus emprega todos os dias outros meios, mas quem escolhe o caminho somos nós. Então, se é o nosso caminho que vai fazer nós evoluirmos pela dor ou pelo amor. Então, o que estamos fazendo até agora é evolução pela dor, né? Então, dá um passo para frente, dá dois para trás, dá um para frente. Então, esse é o nosso processo de evolução da humanidade. Mas Deus dá o tempo todo chances para nós. Pode passar. E aí tem uma das frases de Chico que fala que se o mundo acabar, ele não vai deixar, né? A gente não vai virar espíritos errantes, né? Sem uma casa. Por exemplo, se o planeta Terra perder a capacidade dele de manter a vida da forma que a gente conhece, a gente vai ser destinado para outros locais, com certeza. Mas a gente vai pagar por isso, porque este planeta, como a gente viu lá atrás, ele foi elaborado por Jesus. Ele foi pelos espíritos do mais alto escalão. Então, é nossa responsabilidade mantê-lo para que as condições de evolução possam ocorrer aqui. Pode passar. O Bismael, né, no livro Mensageiros Amnésicos, ele fala sobre a destruição da natureza em relação à vaidade, egoísmo e a ignorância, que a gente descumpre as leis de Deus. Então, é aquilo lá atrás, né? É o egoísmo e a ignorância. É o egoísmo por não achar que a gente destruir vai nos afetar, vai afetar só o outro e não a nós, e pela ignorância, porque a gente tem a informação, mas a gente escolhe permanecer sem conhecimento. Pode passar. E aí, quando a gente destrói, a gente está indo contra as leis divinas, né? A gente tem a lei da conservação e a lei da destruição, né? No capítulo 705 do Livro dos Espíritos, né, fala sobre a lei da conservação, né? Porque nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o que é necessário. E, na verdade, ela produz, sim, mas a gente é que se excede. Então, assim, a gente sabe que a nossa condição de vida hoje é em função que a maioria dos humanos que vivem no nosso planeta vivem em condições subhumanas. Então, eles vivem na miséria. Por isso que nós temos as condições de viver da forma que vivemos. Consumir do jeito que consumimos, descartar da maneira que descartamos, porque se todos estivéssemos na mesma linha de condições, ela seria muito menor. Então, assim, é esse que é o problema. É o supérfluo que a gente tem e que ele está destinado ao que não é necessário. Então, para isso acontecer, para a gente estar jogando coisas fora, outras pessoas estão passando fome, porque senão o planeta não consegue comportar tudo. Pode passar. Não é a natureza
a imprevidente, é o homem que não sabe se regular. E aí a gente vai falar agora das questões do materialismo, que está ligado diretamente ao nosso dia. Então, o supérfluo está ligado a isso, a esse materialismo, ao método de desenvolvimento econômico que nós temos. Então, ela tá desconectada com o nosso planeta. A forma como que a gente vive hoje em dia está desconectada. E é a forma com que poucas pessoas vivem, né? O problema da nossa sociedade hoje é o consumo. E aí a gente traz a questão do André Trigueiro, que trabalha bastante com isso, né? Ele tem bastante experiência e ele tem uns livros que falam sobre isso, sobre ecologia. Então, tudo lá atrás, tudo que a gente acabou de ler, né, de Bismael, o Livro dos Espíritos, é isso que se conclui, que o nosso modo de vida, com o nosso materialismo, ele não faz com que a Terra seja um lugar justo para todas as formas de vida aqui sobreviverem, e que traz um problema maior para a sociedade como um todo. Pode mudar. A lei da conservação, ela diz que a Terra, né, ela tem condição de fornecer tudo que é necessário, e aí ela fala mas que todos têm que colaborar, né, com os desígnios da natureza. Por isso que Deus deu a necessidade de viver. Então, o que acontece quando a gente causa a extinção de uma espécie? A gente está violando a lei da conservação, porque a gente está impedindo aqueles espíritos e aqueles princípios inteligentes de se desenvolverem, né? E aqui evoluírem. Pode passar. A gente, além da lei, né, da conservação, a gente infringe a lei dos espíritos, as leis morais, né? Elas são uma atitude de comportamentos que caracterizam o verdadeiro homem de bem. Então, quando a gente fala em igualdade, o conceito de uma família, de que todos somos irmãos, essa é uma das bases das leis morais. E quando a gente não pensa nesses irmãos, sejam animais, sejam homens, e sejam não só o nosso vizinho, mas aqueles que estão vivendo numa condição subhumana, para que a gente possa jogar fora o que a gente não quer mais, por exemplo, uma roupa, uma coisa, a gente está infringindo também as leis morais. Pode passar. Na transição planetária, né, que a gente já começou, né, aqui permanecerão os que buscam a mudança e não os que esperam acontecer. Então, assim, não adianta a gente não fazer, não adianta a gente ficar parado, estagnado. A gente precisa evoluir. Então, a gente precisa tomar ações que façam a diferença, porque aquele que ficar parado, ele vai também permanecer parado, tanto na sua evolução. Pode passar. Aqui ele fala um pouquinho da maneira, né, que o Espiritismo pode contribuir para o progresso, né, que dentro da nossa doutrina, né, que a gente pode melhorar essas condições que a gente tem vivido. Uma delas é a destruição do materialismo, então a gente tem que combater isso, né, ensinar, trazer isso para quem está perto de nós, esse problema do materialismo, né? E o materialismo não quer dizer mal-estar, então não quer dizer que eu vou deixar de viver no conforto, é simplesmente que eu não vou ter além do que eu preciso, né? Então, é essa a diferença. Pode passar. E aí a gente tem a sustentabilidade, que ela traz isso. Então, ela traz exatamente o combate ao materialismo, que é a gente viver de uma maneira que atenda às nossas necessidades, mas que não impossibilite as próximas gerações de sobreviver. Pode passar. Então, dentro da doutrina, quais são as 3 formas que a gente consegue viver, né? Educação e mudança de comportamento, que é o que a gente já está fazendo aqui. Então, a educação e essa mudança não é só dentro da escola, né? A gente sempre pensa em jovens, mas não. A gente tem essa oportunidade de estarmos aqui por meio de palestras, de cursos, para a gente conseguir mudar o nosso comportamento. É a nossa infraestrutura. Então, dentro das casas espíritas, reduzir o consumo de plástico, de papéis, enfim, mudar a forma com que a gente lida com isso. E o ativismo social. Dentro da doutrina, uma das grandes vertentes é a caridade, então é trazer isso, trazer a questão ecológica e a sua questão de sustentabilidade dentro da caridade, dentro
das comunidades onde os centros são atuantes. Pode mudar. Então, aqui tem alguns princípios, né, da doutrina espírita que estão diretamente relacionados com a conservação e a ecologia. Então, não tem como a gente separar a doutrina espírita, as leis trazidas por Kardec e todas as informações. Não, a gente não separa da ecologia, a gente não separa da sustentabilidade. Então, tudo que a gente faz está relacionado diretamente a isso. Pode passar. E aí é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Essa lista de 12 elementos, elas são essenciais, né, para a gente manter o planeta adequado para a continuidade da evolução espiritual dos demais espíritos que aqui vivem conosco. Pode passar. Aqui eu não sei se vocês conhecem, né, o pegadecologica.org.br. É bem legal esse site, a gente consegue colocar algumas informações nossas, e aí a gente consegue calcular a nossa pegada. A nossa pegada no planeta é o quanto a gente impacta no planeta com o nosso modo de vida. Pode passar. Aqui eu fiz um exemplo meu, né? A média brasileira, se todo mundo vivesse como os brasileiros vivem, seria necessário 1,6 planetas. A minha média, só para a gente ter uma ideia, né, seria 2,9 planetas. Precisaria se todos vivessem como eu. Então, assim, eu sou vegetariana há muitos anos, vivo de uma maneira mais ecológica possível, mas mesmo assim, para a gente ter essa moradia, para a gente ter isso que a gente tem, se todo mundo, se todos os habitantes do planeta tivessem, não conseguiriam viver. Se todos tivessem carros, se todos viajassem de avião, não teria como, não comporta o nosso planeta tudo isso. E aí a gente volta aquilo lá atrás, para a gente ter o meio de vida que temos hoje, muitas pessoas vivem na miséria, nas condições subhumanas. Pode passar. Aqui é uma cartilha sustentável, é só digitar no SOS Mata Atlântica, 30 anos. É uma cartilha de pequenas ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que muda, né, as condições, que já faz a diferença. Então, não é achar que escovar os dentes de torneira fechada não é grande coisa, porque a gente tem que imaginar que se todo mundo fizer, vai melhorar. Então, já é uma grande alteração. E aí, essa cartilha tem vários outros itens que são bem interessantes da gente ver e de mudar comportamento. Pode passar. E esse daqui é um dos exemplos, a certificação florestal, né? Evitar usar madeira ilegal, como que a gente sabe isso? Existe um selo de certificação, então o selo FSC comprova que não é de desmatamento ilegal. Pode passar. Não usar plástico. O que a gente conseguir tirar de plástico da nossa vida é o ideal. E assim, as nossas atitudes mudam as leis. A exemplo dos canudos de plástico. Então, foi por conta de um vídeo de uma tartaruga com um canudo no nariz que as leis foram mudando, as pessoas foram evitando, e a partir do momento que você fala não para o plástico, o que isso aconteceu? Isso foi alterando, as pessoas não pegam mais canudos e não existe mais canudos, gente, com plástico, sem ser biodegradável, não existe. Então, isso veio da nossa atitude, né, de não querer mais, de se negar a aceitar isso, e aí o todo começou a mudar também. Pode pensar. Aí tem alguns exemplos, né, de proibição de sacolas plásticas, de tudo. Pode passar. Bom, e aí a gente tem aqui em São Paulo, né, eu não sei se todo mundo é de São Paulo, mas aqui a gente não tem distribuição de sacolas plásticas no mercado, que no começo foi ruim, mas que agora todo mundo já se adaptou e vive tranquilamente sem essas sacolas plásticas. Pode passar. Então, o que é importante agora, esse ano de eleições? Vamos procurar conhecer a agenda ambiental do partido, né? Qual que a gente vai votar, quais são as propostas dos nossos candidatos, porque às vezes a gente vê, e o que é efetivo. Nessas épocas, a gente vê muitos candidatos que se abraçam, né? Eles são oportunistas de causas animais, causas ambientais, então é bom a gente conhecer o histórico e saber se essas pessoas estão mesmo ligadas a isso, e se elas têm essa vontade de mudar, né, de trazer essas mudanças tão importantes que a gente precisa. Pode tocar.
Aqui é um dos exemplos em casa que eu tenho, né? Aquele embaixo de aro canino, não sei se vocês conhecem, mas não tem só dessa marca, tem de outras, é um tapetinho higiênico, mas ele é lavável. Eu tenho eles tanto para os cachorros quanto para o meu porquinho da Índia também. É fralda descartável, não descartável, não, desculpa, de pano. Aquele bebê lá, gordinho, é o meu maior aqui, e agora é ela que usa as fraldinhas de pano. Então, a gente vai passando essas fraldas, elas são laváveis. O tanto de água que eu gasto na máquina é muito inferior ao que a indústria usa, tanto para produção quanto para descarte. Tem alguns sites, tem alguns perfis de Instagram, hoje em dia tem muita coisa para a gente conseguir ver e o que a gente consegue mudar nossas atitudes. Escovas de dente, a gente tem escovas de dente de bambu com cerdas de carvão que são muito melhores do que as de nylon, enfim. Hoje em dia a gente tem muita coisa que consegue, absorventes femininos, enfim, tem muita coisa por aí. Pode passar. E reduzir o consumo de carne. Isso é essencial. Não adianta a gente falar que vamos mudar, né? Sou contra o desmatamento, se a gente mantém. A gente aqui em casa, eu e meus filhos, a gente não consome, mas eu acho que você reduzir um pouco já é o suficiente. Meu marido não é vegetariano como nós, mas ele deixa a carne só para o final de semana. E isso já é uma mudança, já é importante. Então, a mudança de hábito no dia a dia é importante também. Pode mudar. Esse daqui vocês podem ler, né? Por que você não precisa comer? Você não precisa comer carne, mas você também não precisa ser vegetariano, né? Porque muitas pessoas não gostam de se rotular. Então, o bom não é inimigo do ótimo. Então, se você reduzir carne um dia da semana, 2 dias, já é o suficiente, já vai trazer uma mudança. Pode passar. Aí é um videozinho. Pense bem para onde vai o nosso lixo. Ajude a salvar o planeta. Use produtos biodegradáveis. O que deixamos ligado não apenas produz gases estufa, como também tira o sono de algumas pessoas. Ajude a salvar o planeta. Desligue o que não estiver em uso. Definitivamente, este não é um casal brilhante. Ajude a salvar o planeta. Não desperdice energia. Talvez fosse bom pensar nos outros antes de acabar com toda a água. Ajude a salvar o planeta. Use apenas a quantidade de água necessária. Lâmpadas de baixo consumo gastam 1/5 da energia das lâmpadas comuns.
Ajude a salvar o planeta. Use lâmpadas de baixo consumo. Quanto mais carne comermos, maior a quantidade de vacas produzindo gases estufa. Ajude a salvar o planeta. Tenha uma alimentação balanceada. Não é horrível quando o lixo de outra pessoa atrapalha o seu almoço? Ajude a salvar o planeta. Recicle seu lixo. Todos nós concordamos que bicicleta não emite gases tóxicos. E faz bem para a saúde. Ajude a salvar o planeta. Reduza a emissão de gases tóxicos. O seu aquecedor está no nível máximo? Ajude a salvar o planeta. Use materiais isolantes em sua casa. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Esse videozinho mostra que pequenas atitudes nossas, né, conseguem já auxiliar a redução, né, da nossa pegada do planeta. Não. E, bom, é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, fico à disposição. Não sei quanto tempo temos, acho que já deu, né? Então, nós podemos fazer... Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Amanda? Vamos aproveitar esse momentinho. Mas você está conversando? Uhum. Então, Pelo jeito, acho que todo mundo foi tão esclarecedor que ninguém tem dúvida, Amanda. Mas legal, eu vou falar 2 tópicos que eu adorei, que você mencionou, principalmente sobre Bruce Lipton, cientista atualíssimo, e Sim, o livro dele, Biologia da Crença, Biologia da Crença. que eu falo, recomendo todos lerem. E você estava fazendo a instrução das praias. Eu conheci no Nordeste há muito tempo atrás. Eu fui o ano passado, eu fiquei muito triste porque eu observo a natureza. Uma cidade em João Pessoa, próxima a João Pessoa, que chama Baía da Traição. Não sei se você conhece. Baía da Traição é uma cidade maravilhosa, é uma reserva indígena, que ela está, sim, sendo destruída pela invasão do mar. E você percebe, você vê que mais que tentam fazer a preservação ambiental naquele local, está sendo praticamente impossível devido a essa tomada como está acontecendo em outros litorais aqui do sudeste, né? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente já está vendo isso acontecer, né? A gente já está... Antes, há 10 anos atrás, isso era só uma ideia do que ia.
E muitos cientistas já falam que está mais rápido do que a gente imaginava. Então, não previram que fosse ser tão rápido quanto já está acontecendo. Verdade. E minha irmã mora na Bahia atrás, na Ilha Comprida, também está acontecendo. Está acontecendo também ali na Ilha Comprida, estou muito preocupado. E como você mesmo falou, Amanda, eu não sou dessa geração do futuro que se dane, eles que se preocupem com isso. Para quem não conhece realmente os princípios do espiritismo, acredita que não existe a reencarnação, né? Que está ali dentro dos princípios, né? E as leis, né? Então, quem vai consertar ou sofrer muito para a mudança vai ser somos nós mesmos. Somos que nós. Temos que votar e temos que tentar colocar nossa casa em direito, E lembrando, João, que nós somos espíritas, né? E daqueles que mais sabem, os que mais sabem, mais serão cobrados. Então, a gente sabe, né? A gente tem um conhecimento a mais sobre a doutrina, então não adianta tampar o sol com a peneira. Na verdade, a gente tem uma obrigação moral disso, né? Por todo esse conhecimento que já temos. João, deixa eu só fazer uma perguntinha para a Amanda, que eu fiquei meio na dúvida e fiquei assim, será que eu pergunto? Será? Assim, porque você disse que não se usa mais sacola plástica no supermercado, né? E eu queria ver com você se essas sacolas que eles dão para a gente, que a gente compra, né, no supermercado, elas são realmente as que fazem o bem? Não, nenhuma sacola plástica faz o bem. Na verdade, nem as biodegradáveis, porque elas se transformam em microplásticos que não são dissolvidos. Então, nenhuma sacola plástica. O ideal é a gente usar as retornáveis ou de papel. Entendi. Tá bom, obrigada, viu? Nada. Jairo? Oi. Então, pode fazer a pergunta. Uma das coisas que ela comentou, e que a gente tem visto agora, é que cada vez mais o orçamento militar está superando todos os outros orçamentos. Então, é uma coisa que está naquilo que ela falou, a vaidade, a conquista do espaço, a conquista de tudo. E aí nós estamos vendo países como o nosso país numa situação. Mas a gente está vendo nos Estados Unidos, nessa última década, um aumento muito grande de queimadas de bairros e cidades inteiras, e parece que eles também não estão ligando para isso, né? Na verdade, os Estados Unidos é um terrível exemplo, é um péssimo, né? Tanto de descarte de lixo quanto de preservação, ele não é um exemplo muito bom. Sim, ele tem um potencial bélico terrível, um investimento absurdo em armamento e não tem um investimento adequado na conservação, isso é verdade. A gente tem um exemplo, por exemplo, da Costa Rica. A Costa Rica deixou de destinar toda a verba para o armamento, para a questão militar, porque eles não têm nenhum risco, e destinou tudo para a conservação. A Costa Rica é um excelente exemplo de preservação. Eles estão investindo em pesquisa, em manutenção da biodiversidade, então, assim, ela é um exemplo fantástico. Mas, não só falando da questão governamental, a gente tem que pensar não só no governo, mas em nós também, né? No que a gente está investindo o nosso dinheiro e o nosso tempo. A gente está investindo em compras, em coisas supérfluas, ou a gente está investindo em algum... Olha os dois brigando, gente, desculpa. Mas as brincadeiras aqui sempre acabam em brigas. Mas trazer isso para a gente também. É isso que é importante. E é isso que eu sempre tento frisar nas aulas. A gente tem que cobrar de governantes. É nossa obrigação, mas é também trazer isso para a gente, para o nosso dia a dia. Amanda, esse assunto... É Jefferson? Quem é? Rui? Isso, eu só ia falar duas coisas. Pode falar. Bom, tem gente pedindo para você compartilhar o seu PowerPoint, ou em PDF, ou PowerPoint. Sim, né? isso pode ficar tranquilo. Eu coloco no grupo. Fica sossegado. Amanda autoriza sempre. Eu vou mandar para vocês a aula, para vocês lerem com calma. Tá? Tudo isso aí eu passo. Foi gravado, vai para o YouTube. Vamos. É um assunto muito interessante que muita gente não pensa em relação a esse tema. É uma coisa que abre nossas mentes e é o que fala, né, no Espiritismo. Nós temos que colocar em prática tudo
que mexe com a vida, com o nosso planeta, né? Nós estamos no planeta que está em transição, que foi falado aí, e nós precisamos correr para amanhã, quando a gente voltar, a gente encontrar ele melhor, né? Mas para isso vai depender do nosso agora, aqui e agora. Mas pode perguntar para o Jefferson, pode perguntar mais. A outra pergunta é, você falou, por exemplo, sobre o petróleo, né? Que o petróleo, graças a Deus, já existe, na verdade, solução, né? Já existe no sol ou nos mares, a gente Alternativas. encontra alternativas. Mas eu vejo assim, não existe alternativa ainda para as coisas que são derivadas do petróleo, por exemplo, plástico. Eu olho aqui na minha mesa o fone de ouvido que a gente está usando, eu olho o monitor que está na minha frente, eu olho a câmera que está aqui, tudo leva plástico. Já existe, você como bióloga, já existe alguma solução para que a gente evite o plástico, para que a gente substitua o plástico? Nesse caso, é lógico que tem, como você falou, tem a lógica do não dá para substituir, pelo menos a gente reduz, né? Onde der, a gente reduz. Mas tem muita coisa ainda que não dá para substituir o petróleo ainda, eu acho, né? Mas se você tiver alguma informação, eu gostaria de ouvir. Isso que você falou, Jefferson, a gente traz 2 pontos. O primeiro é a questão exatamente do reduzir, reutilizar, reduzir e reciclar. Esses são os 3 R's que devem ser usados nessa ordem. Então, assim, o que o reduzir, na verdade, é o que você não precisa, você não compra. O reutilizar é o que você já tem, você tenta utilizá-lo de uma outra forma. E o reciclar, se você não vai usar mais, então você recicla. Então, são esses 3 R's que são principalmente muito importantes a gente utilizar eles no plástico, no vidro, no alumínio, no papel. E aí você falou uma outra coisa. A gente tem alternativas para tudo. Você sabia que a gente tem pesquisa que consegue substituir o petróleo em quase todas, a não ser algumas coisas bem específicas, mas outras a gente tem. A gente tem cana-de-açúcar, a gente tem coisas biodegradáveis, só que a gente tem uma questão que é muito importante, que é a questão da economia, dos royalties, que aí entra no materialismo, no capitalismo. Então, a gente tem isso que é muito forte ainda, né, na nossa sociedade. Então, se a gente não começar a exigir, é por isso que eu sempre falo, traz isso para a gente. Existe, mas a gente tem pessoas maiores que estão ganhando muito em relação a isso, então não é interessante mudar. Então, como que essa mudança tem que vir? Tem que vir de baixo. Um mero exemplo são os canudos. Não quero mais esse canudo de plástico. As fábricas vão ter que se reinventar. E foi isso que aconteceu. Então, a gente, como sociedade, a gente tem obrigação de se negar e de se rebelar contra certas coisas e dizer não. Dessa forma, eu não aceito, vamos mudar, entendeu? Amanda, Obrigado. pessoal, olha, é maravilhoso esse assunto. Dá para a gente fazer uma tese, como se fala lá na Casa do Caminho, é uma tese de meses. E como já está dando a nossa hora também, porque eu entrei um pouco antes, já está dando nossas 2 horas praticamente, eu vou pedir para a nossa querida Carol fazer nossas vibrações, a fluidificação da água e as vibrações do agradecimento. Pode fazer, Carol. Vamos, então, nesse momento, agradecendo por todos os ensinamentos que nos foram ministrados, e vamos recordando a lição de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, no livro Missionário da Luz. Ele diz que nós devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão, sabendo que a missão do superior é de amparar a do inferior e educá-lo. E ele termina esse trecho dizendo que é importante que a gente desperte essa consciência para que numa nova era o homem cultivar o solo da terra por amor e utilizar dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Então, vibramos neste momento por toda a natureza, por todos os mundos habitados pelo nosso planeta Terra, vibramos por todos os países, povos, nações,
vibrações de luz, de paz, de harmonia. Vibramos pelo Brasil, para que os corações e os espíritos sejam pacificados, para que se estabeleça a paz, de modo que o Brasil, no futuro muito breve, possa ser realmente a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Vibramos por toda a humanidade sofredora, pelos doentes do corpo, do espírito. Vibramos, então, por toda a natureza, por todos os animais, por todo ser vivo, aonde quer que eles habitem. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que são moradores de rua, pela velhice, infância desamparadas, por todos os encarcerados por vícios ou aqueles que se encontram nas instituições prisionais. Vibramos humildemente por cada um de nós, para que cumprisse em nós a vontade do Pai. Pedimos neste momento a fluidificação das águas, aquelas destinadas aos nossos animaizinhos, aos nossos pets, e aquelas que são destinadas a nós. Que nessas águas sejam colocadas as energias, os medicamentos, tudo aquilo que seja necessário para o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Com nossa gratidão a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado, nossa Mãe Santíssima, por todas as correntes franciscanas, a São Francisco de Assis, que estiveram conosco e que nos ajudem no futuro muito breve, que tenhamos essa consciência de preservação, de respeito a todo ser vivo. Porque, como foi dito, o nosso próximo não é só o ser humano. Nosso próximo é todo aquele que vive e está no planeta para a evolução. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Carol. Boa semana a todos. Vou colocar no grupo Obrigada, a aula e o vídeo também, vou dar o link para vocês. Boa semana. Tchau, Beijo, boa Matheus. semana. Boa Semana para todo semana. mundo. Tchau, tchau.